Graças a Deus, irmãos. Eu sou membro da Igreja Batista Proclamai, em Bahia, pastor Adi, pastor Roselito, mas eu acho que só a mulher dele que sabe o nome, né? E nós estudamos juntos, por isso que eu sei o nome dele também. E é um prazer voltar aqui na igreja do irmão Eliano. Eliano é um amigo, nós somos amigos desde a noite em que ele fez a matrícula lá no seminário. Eu fiz o primeiro horário com ele, né, Eliano? E desde aquela noite nós somos amigos e é um privilégio. Ele, com as nossas conversas lá no corredor do seminário, tem aprendido muito com o Eliano. Tá? Minha esposa está comigo, Kelly. Levanta a mão aí, Kelly. Vou ver que você é você. E eu fiquei muito feliz quando cheguei aqui e ver a irmã Eliane, né? Missionária Eliane, nos formamos juntos, e desde 2008 que eu não avistava a Eliane e ela não me reconheceu, porque eu ganhei aí quase 20 quilos, ou seja, agora bem magrinha mesmo. Ah, mas eu não sou besta, casei com a nutricionista, né? Então, irmãos, vamos trazer a palavra em Lucas, capítulo 21. Lucas capítulo 21. No final eu quero falar sobre alguns livros que eu escrevi. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Diz assim: Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre de ofertas. Viu também uma pobre viúva colocar ali 2 moedas pequenas. E disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos, pois todos aqueles deram do que lhes sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por Jesus Cristo e obrigado porque isto que aconteceu há quase 2000 anos ficou registrado para a nossa instrução. Obrigado também porque o Senhor nos sustenta, porque tudo que temos foi o Senhor que nos deu e nos ajuda a ser gratos pelo que temos, Pai. Queremos te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e mais uma vez essa noite o Senhor fala o nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre o tema uma oferta preciosa. Esse trecho de 4 versículos é mencionado também pelo evangelista Marcos. E essa história é muito interessante porque nós vemos aqui mais uma das provas de que Deus não vê como o homem vê. E é muito interessante porque a Bíblia está repleta dessas histórias. Uma história interessante sobre como Deus vê diferente do homem é o texto que o irmão leu aqui no começo do culto, né? Hebreus 11. Se nós prestarmos bastante atenção, vamos observar que os 3 primeiros personagens mencionados ali na sequência, Abel, Enoque e Noé, e o texto começa dizendo que pela fé, Abel pela fé, Enoque pela fé, Noé. Os 3 fizeram alguma coisa pela fé. E mesmo tendo fé em Deus, eles tiveram um fim bem diferente. Pela fé, Abel ofereceu uma oferta a Deus, Deus recebeu, mas ele foi morto. Pela fé, Enoque viveu para Deus, para a glória de Deus, mas ele não morreu, teve um fim diferente. E pela fé, Noé também viveu para Deus e construiu uma arca e viu toda a humanidade morrer. E muitos hoje poderiam se questionar, mas eles não foram fiéis a Deus, Abel e Noé, por que eles não tiveram o mesmo fim que Enoque? Por que eles não foram poupados do sofrimento?
nas Escrituras é do profeta Samuel. Quando Deus havia rejeitado totalmente a Saul e o seu reino, e Deus havia ordenado que Samuel ungisse um novo rei para Israel, ele vai até a casa de Jessé, conforme as orientações divinas, e chegando lá, vê o porte físico e a aparência dos filhos de Jessé, e ele se impressiona. Por quê? Porque o rei então, Saul, era um homem, de acordo com a Bíblia, bonito e muito alto, o mais alto de Israel. Era um rei de pinta de galã. E ele pensou: esses homens aqui têm porte de rei. Mas Deus o repreendeu. E o próprio Deus disse para Samuel que Deus não vê como o homem vê. Outro exemplo ainda nas Escrituras é do profeta Natã. Quando Davi, se achando bom demais, olha para a sua casa, o seu palácio, e olha para onde a arca da aliança está. E ele deseja construir um templo para abrigar a arca de Deus. E ele diz para Natã: eu vou construir uma casa para Deus, um templo, um santuário. E Natã diz: vai, constrói mesmo, que ideia bacana, que coisa excelente. E depois Natã volta, meio cabulado, penso eu, porque Deus disse: não, Natã, quem foi que disse que ele tem que construir um templo para mim? Não, Senhor, volte lá e diga que ele não vai fazer isso, porque ele tem muito sangue nas mãos, e quem vai fazer isso é o filho dele. Então, por essas experiências bíblicas e pela nossa própria experiência com Deus, bons irmãos, nós sabemos que Deus não vê como o homem vê. E é interessante que esse pequeno trecho bíblico de apenas 4 versículos podemos tirar lições muito preciosas para a nossa vida. E a primeira lição que eu gostaria de observar com vocês está no versículo 1. E diz assim: Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre de ofertas. Jesus estava ali no templo, numa parte do templo que era bem grande, e ele estava observando as pessoas colocarem as ofertas. E naquele tempo não era como os irmãos fazem aqui nessa igreja, porque aqui tem poucos irmãos por enquanto, mas se Deus quiser, vocês vão trabalhar, evangelizar e muitas pessoas serão salvas. E lá tinha muita gente, e tinha 3 lugares para depositar ofertas. E as ofertas tinham o receptáculo das ofertas, a caixinha lá, tinha um formato de trombeta, era um negócio bem bonito. E Jesus ficou olhando, ele via cada pessoa que levava a sua oferta ali, e o propósito para cada oferta. Mas nós percebemos que essa observação de Jesus não é meramente uma observação de alguém curioso, de alguém que está querendo fazer uma fofoca depois. Não tem nada a ver. Ele observa, mas miraculosamente falando, ele sabe a intenção que há no coração de cada pessoa enquanto está ofertando alguma quantia financeira ali. E é interessante porque às vezes pensamos que pelo fato de Jesus estar calado, o fato de Deus estar em silêncio para conosco, às vezes a gente pensa que Ele não está vendo o que a gente está fazendo, não está vendo o que a gente está passando ou pensando, mas Jesus está observando a nossa vida. Ele não nos observa apenas quando estamos dando uma oferta, Ele nos observa sempre. Sabe aquele versículo que diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar? Esse texto bíblico não deve ser compreendido para que temamos a Deus de modo como se Deus fosse um Deus carrasco, que está pronto para nos punir no primeiro erro que cometemos, não. Mas esse versículo deve ser entendido como um olhar de uma mãe que está com o filho pequenininho brincando na rua ou brincando no terraço de casa. Ela está olhando ali, cuidando, não para que o filho se sinta pressionado, mas para que se ele cair, se ele precisar, se ele se machucar, ela possa socorrê-lo. E é assim que Jesus nos observa. Ele nos observa de perto, não para nos consumir com o zelo da sua ira, mas para nos ajudar quando nós necessitamos,
inclinar os ouvidos para ouvir nossa oração, para estar conosco quando todos nos abandonam. Aliás, a Bíblia diz que se até mesmo a nossa família nos abandonar, o Senhor está conosco, na verdade. Ele nos observa. E Jesus tem o conhecimento da intenção do coração. Mas essa observação de Jesus teve conotações amplas, porque ele apenas não observa pessoas vindo depositar suas ofertas a Deus. Eu quero observar com vocês, segunda questão desse texto, que está nos versículos 1 e 2, né? O texto, no versículo 1 diz que Jesus observava quem estava depositando suas ofertas. Mas no versículo, os ricos depositando suas ofertas. Mas no versículo 2, diz que Jesus viu que uma pobre viúva foi ali e colocou 2 moedas pequenininhas. Jesus faz diferença entre ricos e pobres. Mas para ele, todos são iguais. Ele sabe quem é rico, ele sabe quem é pobre, porque ele conhece todo mundo. Mas ele não se impressiona com a riqueza de ninguém. Aliás, qualquer coisa que nós tenhamos, qualquer coisa mesmo, é de Deus. Porque a Bíblia diz que tudo que existe é de Deus. O Salmo 24, versículo 1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. É por isso, é por essas e outras, que quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, e o diabo disse para ele: tudo isto te darei, prostrado me adorares, Jesus sabia que aquilo era mentira de Satanás. Porque aquela coisa não era de Satanás, era do Senhor. E nada de pensar que quando Adão pecou, ele entregou o governo deste mundo para o diabo. O governo deste mundo não estava nas mãos de Adão, nunca esteve. Nas mãos de Adão estava apenas a função de cuidar do jardim. Mas a permissão de que cada folha caia de uma árvore, a permissão para que possamos respirar mais um litro de oxigênio, a permissão para que pensemos qualquer coisa que seja, a permissão para que executemos qualquer ação que planejamos, a permissão para glorificar o nome do Senhor, a permissão para dar um passo sequer, vem das mãos de Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz que o coração do homem faz planos, mas o executar vem das mãos do Senhor. Vem da boca do Senhor, aliás. É da resposta de Deus que nós precisamos. O Senhor Jesus não era para pessoas como nós, pecadores, olhamos. Em todos os tempos, mesmo dentro da igreja cristã, houve bajulação de cristãos ricos. No primeiro século da igreja cristã, o apóstolo Tiago escreveu o primeiro livro do Novo Testamento entre os anos 45 a 49 da era cristã, isto é, mais ou menos uns 20 anos depois do Senhor morrer e ressuscitar. E ele, tão pouco tempo depois daquelas pessoas terem convivido com o próprio Jesus Cristo encarnado, escreve a sua carta repreendendo severamente aqueles cristãos do primeiro século, para que não bajulassem aqueles que tinham mais posses na igreja. Em Tiago capítulo 1, versículos 9 e 10 diz assim: mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre. Não devemos pensar, irmãos, que por um irmão ser rico, e é possível ser cristão e ser rico, e não é pecado ser rico, não tem problema algum. Não devemos pensar, no entanto, que o cristão que é rico merece privilégios na congregação. De maneira alguma. De maneira alguma. Aqui deve ser um lugar de igualdade. Na nossa sociedade não há igualdade. Mesmo quando a lei diz que, a lei brasileira diz que todos são iguais perante a lei,
mas nós sabemos que alguns são mais iguais que os outros. Durante o período da Idade Média, as pessoas compravam cargos na igreja. Então, alguém que tivesse muito dinheiro podia levar uma cantada de um padre, de um bispo, para que o seu filho fosse eleito, responsável por bispo de uma determinada região do país. E às vezes o filho desse homem rico tinha 8, 9, 10 anos e se pagava um alto valor que o seu filho era consagrado bispo. Mas isso não vem da Idade Média. Isso vem do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E quando Filipe começa a pregar o Evangelho na cidade de Samaria, um homem adere à fé, mas ele não se converte realmente. E ele fica ali entre os cristãos, e quando os apóstolos Pedro e João descem de Jerusalém para Samaria e oram pelos novos convertidos, impondo as mãos sobre eles, quando esses cristãos recebem o Espírito Santo pela imposição das mãos dos apóstolos, e este homem, um ex-mágico, um ex-mago, um ex-bruxo, chamado Simão, vê aquilo, ele oferece a Pedro uma alta quantia financeira para que ele também pudesse ter o mesmo poder. E graças a Deus ele fez essa proposta para o apóstolo Pedro, e não para a irmã Pedro, e não para o Valdemiro, e não para o R.R. Soares, e não para um bando de pregadores de mentiras que dizem que quem der mais vai receber mais de Deus nessa terra, como se Deus negociasse as suas bênçãos por dinheiro, por moeda corruptível, como se Deus fosse um político safado, corrupto, que vendesse privilégios. E graças a Deus que Simão, o mago, o ex-mago, fez aquela proposta para o apóstolo Pedro. E aí ele pôde ouvir o verdadeiro Evangelho de Jesus. E pelo que nós entendemos do texto de Atos capítulo 8, ele veio a se converter ali. Quando Pedro pregou o Evangelho com uma dura repreensão. Irmãos, Jesus vê ricos e pobres, mas para ele todos são iguais. Não há diferença perante Deus. Nós não devemos deixar que privilégios sejam recebidos por pessoas que têm mais posses na igreja. Um pastor, um homem de Deus, pastoreava uma igreja, se não me engano, uma igreja batista, na cidade de Boqueirão, fica um pouquinho depois de Campina Grande, de Boqueirão a sul de Piabacé, a região de Campina Grande. E um homem que tinha muitas posses e era membro daquela igreja, chegou para o pastor muitos anos atrás e disse assim: pastor, eu acho que o senhor deveria me tratar melhor do que os demais irmãos. E o pastor disse: é mesmo, irmão? Por quê? Porque o meu dízimo é muito alto. E o pastor disse: você está precisando aprender o meu evangelho e receber uma boa disciplina para saber como é que se anda nos caminhos do Senhor. E pregou o evangelho para ele. Mas infelizmente esse tipo de pastor e esse tipo de cristão tem virado exceção ao longo dos anos. Jesus vê ricos e pobres e ele não se impressiona com quantias financeiras. A obra de Deus, irmãos, precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa, mas para pregar o evangelho nós precisamos investir dinheiro. O evangelho é de graça, mas para pregá-lo, para ir para a Goiânia que vocês vão, não há nada melhor do que falar de Jesus. Não há nada melhor do que pregar o evangelho. Nós precisamos de dinheiro. O Senhor Jesus, quando esteve encarnado aqui na terra, precisou de dinheiro. Ele pagou impostos injustos, como nós pagamos aqui neste país, que é governado por autoridades incompetentes, por uma mulher que não consegue juntar duas frases sem cometer um erro gramatical, por exemplo. Mas nós precisamos orar pela prosperidade do nosso país, porque um país que não prospera é um país que não consegue, é uma igreja que não consegue enviar missionários onde Jesus não foi anunciado. O ministério de Jesus foi sustentado, sobretudo por mulheres
de alta posição. Nós vemos isso em Lucas mesmo, capítulo 8, versículos 1 a 4. Mulheres ricas sustentavam financeiramente o ministério de Jesus. Mas o ministério cristão ao redor do mundo não é sustentado apenas por cristãos ricos. Nós vemos que Deus deu um dom à sua igreja em relação à contribuição financeira. É o dom da contribuição, mencionado por Paulo em Romanos capítulo 12. E nós sabemos de pelo menos um cristão com o nome dele que tinha esse dom, e era o irmão Barnabé, o irmão José, chamado de Barnabé. E Barnabé, no texto de Atos capítulo 4, que possuía uma propriedade, um terreno, vendeu aquele terreno e deixou o dinheiro nos pés dos apóstolos, isto é, para que os apóstolos administrassem aquela quantidade. Mas este dom, o dom da contribuição, que diz respeito a pessoas que gostam de contribuir, além dos demais da congregação, não é um dom que é recebido apenas por cristãos ricos. Se você é pobre, você também pode ter recebido esse dom. E como saber que nós temos esse dom da contribuição? Quando nós sentimos um imenso prazer em ofertar e nós não queremos que o nosso nome apareça. Aliás, Jesus disse em Mateus capítulo 6 que o que nós fazemos com uma mão, a outra mão nem deve ver, não é? Isto é, você ofertou para alguém, não toque trombeta, não diga para ninguém, fique em segredo. Há algumas semanas, acho que há 2 ou 3 semanas, um aluno meu lá no seminário sabia que eu não tinha determinado livro, 2 livros que eu gostaria de ter e não tinha, e esses livros custam R$150. E ele comprou e me deu de presente. Eu nunca pedi nada a ele, mas ele chegou lá na sala onde ele estava no seminário, olhou, viu que não tinha ninguém. Ninguém, irmão? Não, nada não, já volto. Aí foi, pegou os livros e me deu. Não tinha mais ninguém presente. Ele, não diga para ninguém não. Eu estou dizendo o nome dele, tá? Ele disse, não diga para ninguém, não diga quem foi, né? Essa é uma atitude que agrada a Deus. O que? Dá livros de teologia para o professor? Não necessariamente, né? Mas dá a quem quer que seja, o que quer que seja, para a glória de Deus, sem querer aparecer. A terceira questão, a terceira lição que nós podemos aprender está no versículo 3, irmãos, que diz o seguinte: e Jesus disse, em verdade vos digo que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos. A ideia aqui não é que ela contribuiu mais do que qualquer um que estivesse lá. Não. A ideia aqui é que ela contribuiu mais do que todo mundo junto. Meu Deus do céu. Bem-vindo ao reino de Deus, onde nem tudo tem lógica. Como é que pode? Essa mulher deu 2 moedinhas. Mas o versículo 1 diz que Jesus viu pessoas ricas contribuindo ali, com grandes quantias de dinheiro, muitas moedas de altíssimo valor. Essas 2 moedas que a mulher ofereceu, deu de oferta, e o versículo 4 vai dizer que era tudo que ela tinha para o seu sustento. Por quê? Porque não havia aposentadoria naquela época, não havia pensão, e as mulheres do primeiro século eram colocadas de lado totalmente, elas eram desprezadas. E o evangelista Lucas é quem ressalta a importância, resgata o valor da mulher no meio cristão. Praticamente Lucas coloca a história de um homem no seu evangelho e em seguida a história da mulher. Um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Jesus resgata o valor das mulheres. Havia uma oração que os judeus e os rabinos faziam no primeiro século e eles agradeciam a Deus, porque eles não eram gentios, isto é, aquele que não é judeu, e nem eram mulher ou mulheres. Já pensou?
eles não davam importância alguma para as mulheres. As mulheres não podiam estudar, então elas também não aprendiam nenhuma profissão. E quando elas ficavam viúvas, se elas tivessem um filho pequeno, ou se elas não tivessem filhos, era um fim. Elas ficavam praticamente sem sustento. É por isso que na Bíblia, sempre que a gente vê uma viúva, é uma viúva em dificuldade financeira. Não é que as viúvas fossem preguiçosas, não quisessem trabalhar, nada disso. Era o contexto da época. E aquelas duas moedas que a mulher ofertou, era tudo que ela tinha. Aquelas duas moedas valiam mais ou menos meio centavo para aquela época. Mas para que a gente entenda o que é que aquelas moedas valeriam hoje em dia no Brasil, nós chamamos de poder de compra, né? Qual seria o poder de compra daquele valor hoje em dia? Valeria mais ou menos aqui no Brasil hoje 54 centavos, pelos cálculos que eu fiz. Ou seja, nada. 54 centavos não é mais nada aqui. Em 1994, quando o Plano Real foi criado e alguns aqui ainda não haviam nascido, eu lembro que não havia moeda de 25 centavos. Mas, como foi criada uma nova moeda, eles estabeleceram que o valor da passagem de ônibus seria de 25 centavos. E como logo no começo Deus teve muito problema, porque ele teria que usar pelo menos 3 moedas para pagar a passagem, aí foi que o presidente criou a moeda de 25 centavos. Por isso que ela tem um formato um pouco diferente na parte interna, porque ela foi a última moeda a ser criada. Mas hoje em dia, 50 centavos, 54 centavos não vale mais nada. Irmãos, Deus não se impressiona com quantidade. Ele está, na verdade, interessado com a intenção do nosso coração. Mas antes de Deus estar interessado, enquanto nós ofertamos financeiramente na sua obra, no seu reino, Ele está interessado no quanto nós estamos comprometidos no seu reino. Quanto por cento da sua vida já é de Deus? Deus já toma conta da sua família? Deus já toma conta dos seus negócios? Deus toma conta dos seus estudos ou você passa de ano colando? Se enganando. Deus toma conta dos nossos relacionamentos? Deus toma conta do nosso tempo? Como é que a gente divide a nossa semana, o nosso dia? A gente pega na Bíblia para ler a Bíblia e estudar, e a gente ora somente no domingo à noite, quando estamos aqui na igreja. Quanto da sua vida Deus já domina? Quanto da sua vida já foi ofertado para Deus como uma oferta preciosa? Se a nossa vida não é de Deus, Ele não aceita o nosso dinheiro, Ele não recebe a nossa oferta. Paulo, o apóstolo, passou por coisas assim. Se você quer ver comigo, eu vou ler rapidamente, mas em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8, diz assim: para vos servir, despojei outras igrejas, recebendo delas sustento financeiro. Isto é, Paulo pastoreou a igreja de Corinto por 1 ano e meio. E mesmo depois desse ano e meio, em que ele havia aberto mão de salário de uma igreja rica, eles ainda não haviam compreendido o real valor do ministério do apóstolo Paulo. E aí ele escreve aqui a segunda carta aos Coríntios, para provar por A mais B que o seu apostolado é genuíno, era verdadeiro. Não para se arrogar, não para se orgulhar, mas para dizer: o que vocês creram, o evangelho que vocês creram é o evangelho verdadeiro. Pode crer, porque é o evangelho apostólico. E ele abriu mão do salário daquela igreja, porque aquela igreja gostava de passar na cara, como a gente diz, o dinheiro que iriam empregar no ministério de Paulo. Mas
Em Filipenses 4,18, nós vemos o resultado de uma igreja pobre, uma igreja formada por cristãos pobres, que de muito bom grado contribuiu financeiramente para o ministério de Paulo. E nós vemos Filipenses 4,18, que diz assim: mas eu tenho tudo, até em excesso, tenho amplos suprimentos, depois de ter recebido de Epafrodito o que enviaste, como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Deus não se impressiona com quantia. Deus se impressiona com a alegria que há no coração enquanto contribuímos. Mas se a nossa vida toda não é de Deus, a igreja recebe, porque a igreja não sabe, não tem como saber quem está dando de bom grado ou não. Pode ser que tenha alguém aqui hoje, eu não estou dizendo que tem, mas pode ser que tenha alguém aqui hoje que tenha dado uma oferta para aparecer. Deus quer que não tenha. Deus quer que todos que ofertaram seja para a glória de Deus. Mas se alguém quer dar uma oferta para aparecer e traz R$1 milhão, a igreja vai receber, vai usar, vai fazer um piso, vai terminar o que precisa terminar e vai ser uma bênção. Mas a sua recompensa, ou a recompensa de alguém hipotético que fizesse isso, iria ficar aqui na terra, porque Deus não recebeu. Irmãos, para concluir, eu quero ver com vocês algumas coisas que esse texto realmente ensina e algumas coisas que o texto não tem a intenção de ensinar. Em primeiro lugar, esse texto que nós vemos não ensina que devemos dar todo o nosso dinheiro na igreja. O texto não ensina isso. Nunca foi a intenção de Lucas, enquanto estava registrando esse ocorrido, dizer que os leitores, os ouvintes dessa passagem deveriam dar tudo o que tem para a igreja. Aliás, a única coisa parecida que aconteceu com isso no ministério de Jesus foi quando um homem rico que pensava que era o bambambam chegou para ele e disse: bom mestre, e Jesus disse: por que você me chama bom? Só tem um que é bom, que é Deus. Ou seja, você acredita que eu sou Deus? E ele disse: o que eu devo fazer para a vida eterna? Eu já guardo os mandamentos, isso, aquilo, outro. O Senhor disse, né? Já observa os mandamentos? Claro, desde jovem, guardo esse, aquilo, outro. Mas ele fazia aquilo como ritual. E Jesus disse: então, só te falta uma coisa: vende tudo que você tem e dá aos pobres. Jesus não disse: dê no meu ministério, dê aqui nessa sinagoga, deposite na bolsa de Judas, que é o tesoureiro. Não, dê para os pobres. Mas naquele caso, Jesus disse isso para que aquele homem se desapegasse das finanças. Jesus não queria que ele desse todo o seu dinheiro. Ele nunca pregou essa ideia franciscana. Então, em primeiro lugar, o texto não ensina que devemos dar todo o nosso dinheiro na igreja. Em segundo lugar, o texto não ensina que devemos dar nossa contribuição esperando recompensas aqui na terra. Como as igrejas não pentecostais têm ensinado, como muitos aqueles que eu já mencionei aqui, agora há pouco, têm ensinado: dê uma oferta de R$100, dê uma oferta de 1.000, faça uma fogueira santa, faça isso, aquilo, outro, que você vai ficar rico, que você vai trocar de carro, vai não. A recompensa que a Bíblia dá é satisfação. Nós vamos receber 100 vezes mais em família e tudo mais, em satisfação. Porque quando nós vamos para Deus com alegria, não tem preço nenhum que pague. Só Deus, com a sua satisfação no nosso coração. Para todas as outras coisas existe mais que carne, mas isso não tem preço. Em terceiro lugar, o texto que nós lemos não ensina que devemos dar sempre a menor quantia na oferta. Não é porque aquela mulher deu a menor quantia ali que devemos dar a menor quantia também. Devemos dar a melhor. E nem sempre a melhor é a maior.
A melhor é aquela que nós damos de todo o coração, para a glória de Deus. Em quarto e último lugar, o texto nos ensina, aí sim, que Deus está muito mais interessado numa vida de devoção a Ele e quer que nosso coração esteja totalmente voltado para a glória de Deus, para a sua glória, de maneira tal que façamos tudo para a sua glória. Meu caro jovem, meu caro irmão adulto, nós já estamos vivendo totalmente para a glória de Deus. A nossa própria vida já foi recebida por Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Essa é a nossa primeira oferta preciosa que devemos dar a Deus, a nossa própria vida. É por isso que eu quero perguntar se entre nós alguém que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que ainda não entregou a vida para Jesus Cristo e gostaria de entregar a sua vida para Jesus hoje. Há entre nós alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus agora e passar a ter esperança de vida eterna? Há entre nós alguém assim? Se há entre nós alguém que não tem certeza que vai morar no céu e gostaria de entregar a vida para Jesus agora, levanta sua mão para nós orar com você. Eu nem vou lhe chamar aqui na frente. Se porventura houver, mas esteja encabulado, me procure ou qualquer irmão dessa igreja no final do culto para nós orarmos com vocês. Amém? Vamos orar. Ó Pai, obrigado pela tua santa palavra que tem tantas lições preciosas para a nossa vida. Queremos colocar nossa vida diante de Ti, Pai, mas queremos Te pedir misericórdia, porque nós somos pecadores. Recebe a nossa vida, Pai, como uma oferta agradável a Ti, uma oferta preciosa, e nos ajuda a viver prestando sempre este sacrifício vivo de forma aceitável e agradável a Ti, Pai. No nome de Jesus. Amém.